Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live nossa aqui no Instagram com uma temática bem interessante para você que é professor, professora, né? Eu acredito que vão amar. A temática de hoje. Vamos só aguardar. Deixa eu fazer o convite aqui à professora Andresa. Consegue entrar? Deixa eu ver aqui. Agora. Agora deu certo. Eu não estou te vendo ainda, mas estou te ouvindo. Eu Eu também vou não ver te aqui. vejo. Ótimo. Estou conseguindo te ver. Pronto, acho que daqui a pouco deve aparecer para mim. Eu vou entrar pelo computador, porque aí eu fico te vendo também, né? Fica melhor. Então, Vamos eu lá, hoje estava. fala. Pode falar. É que eu Não, tô já falando que estava hoje falando aqui, né, que nós temos uma temática bem interessante, né? Para quem é professor, quem está em sala de aula, que muitas vezes quer o reconhecimento, né? Os trabalhos bem feitos e às vezes acaba ele próprio não se valorizando tanto. E é necessário, né, que haja isso. exato, porque é a questão do reconhecimento. Às vezes você acha que só o outro professor, o outro profissional, seu colega de trabalho é Muitas reconhecido vezes e quer você acaba meio o com reconhecimento, né? aquela síndrome do todo mundo odeia o Cris. Parece que o negócio é só comigo. É, Né? Meio que gera um complexo. Parece que todo mundo é reconhecido, todo mundo é valorizado, só eu que não sou vista, eu sou invisível. Isso gera uma série de comprometimentos no desenvolvimento do professor no seu trabalho como um todo, né? Então, isso. aquela pessoa que se compara o tempo todo em demasia, ela acaba sofrendo alguns problemas, inclusive de ordem psíquica mesmo, de saúde mental, porque ela começa a entender que o mundo todo conspira contra ela e ela acaba não conseguindo realmente mostrar todo o potencial que ela tem, né, e se socializando e crescendo junto com o grupo, porque acredita que existe alguma coisa de errado com ela. Na verdade, isso é uma distorção da realidade, não é isso que acontece de fato. Na verdade, a gente precisa trabalhar essa questão da autoconfiança, da autoestima, perceber o quanto nós somos capazes e podemos contribuir junto com os outros para fazer algo que não seja só, vamos dizer assim, o sucesso de A e só o sucesso de B. O grupo todo precisa se fortalecer, o grupo todo realmente precisa mostrar a sua força, o seu trabalho, né, e como pode ser melhor cada vez mais. Então, a pergunta que a gente começa aqui essa live é a seguinte: você está se sentindo, enquanto professor, como aquela pessoa que não consegue nunca atender as expectativas e fazer o suficiente e acha que é sempre o seu colega que acaba tendo esse destaque? Você está tendo esse problema de se comparar o tempo todo, você não consegue, mesmo que você tente racionalmente não se comparar, você acaba se comparando? Desculpa. Então, a gente precisa Imagina. fazer algumas reflexões a respeito disso, né? Pensar a respeito disso. Será que eu não estou fazendo isso? Isso está minando a minha força, minando o meu talento, me deixando mais entristecido e não me fazendo perceber a importância daquilo que eu desempenho na escola, porque eu sempre acho que o meu colega é melhor que eu. Então, veja que tudo isso, se a gente for analisar, tem muito a ver com a questão do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, entender quais são as minhas fraquezas, entender quais são as minhas potências, onde eu sou forte, onde eu sou boa, e perceber também onde eu tenho ali uma certa tendência a sempre estar olhando a grama do vizinho. Eu até fiz um vídeo hoje convidando para a live e falar assim: será que realmente a grama do vizinho é mais verde? Ou a gente que idealiza demais a vida do outro? A gente acaba achando que a vida do outro é a perfeita e que a nossa está sempre cheia de erros e de problemas e de obstáculos para enfrentar. Então, Verdade. né, a gente começa aqui fazendo várias perguntas, porque uma das questões que a gente pode analisar da nossa atualidade é a rede social. Hoje a gente está vendo como a questão da educação, no campo da educação, tem crescido nas redes sociais. Não era tanto assim, mas a gente vê vários professores que estão mostrando seus trabalhos, mostrando a sua expertise nas redes. Muitas vezes a gente vê um professor que, por enquanto, ainda está nesse papel de espectador, daquele que só vê o que os outros estão fazendo.
Mas quantas vezes ele, tendo muito talento, tendo muito conhecimento, ele não se vê como alguém capaz de também, por exemplo, mostrar para as pessoas aquilo que ele consegue fazer. Então, eu acho que chega um momento em que a gente acaba se inferiorizando tanto, achando tanto que a gente está aquém em relação aos demais, que a gente perde grandes oportunidades. Né? A oportunidade de realmente mostrar a que nós viemos. Nós somos profissionais, nós somos professores que estudamos, que temos conhecimento. É claro que a evolução do nosso conhecimento ela é contínua, a gente nunca deve parar de estudar, a gente tem que estar sempre buscando capacitação, buscando estudar, mas a comparação excessiva, ela traz prejuízos terríveis, porque ela acaba se tornando algo tóxico, porque ela vai tirando de você essa possibilidade de você crescer, porque você entende que está sempre um passo aquém, você não está além, você está sempre um passo atrás. Inclusive, nessa questão da comparação, gente, existem duas situações. Primeira, ou você, quando se compara, você se sente inferior, ou você se sente superior. Né? Então, é comum que uma vez ou outra você acabe se deixando levar pela questão do se comparar. Mas, normalmente o que acontece é um padrão de inferioridade e não de superioridade. Então, normalmente as pessoas que se comparam demais, eu falo da questão do excesso dessa comparação, elas sempre acabam achando que estão abaixo. Mesmo que elas não queiram assumir, mas ela, quando se compara e ela se ofende com o destaque do outro, fica chateada com o reconhecimento do outro, é porque no fundo ela tem baixa autoestima, É ela não se verdade, sente valorizada. Você é tem... verdade. As pessoas Fala. muitas vezes, só um adendozinho Não, pode falar. pequeno, as pessoas muitas vezes, né, são tão, como é que eu posso dizer, não querem ter aquele, não querem passar por aquele momento, não querem pagar o preço, não querem fazer porque dá trabalho, né? Mas quando vê o outro brilhando, também não quer ver o brilho do outro, né? Acaba sendo, como você disse, essa pessoa tóxica. Se compara muitas vezes, tu vai fazer isso, tu é besta, né? Ou acaba dizendo, não faria não, não faço não, porque dá muito trabalho. E acaba, como você falou aí, prejudicando a nossa saúde mental, nos intoxicando, nos envenenando de uma forma totalmente prejudicial, né? A nossa saúde mental é bastante abalada quando nós estamos próximos de pessoas assim e que nos deixamos levar pela negatividade das pessoas. Se a gente for ver, ela não só compromete o desenvolvimento, a harmonia, né, daquela pessoa que está sendo que é o alvo da comparação dela, mas ela também se compromete, porque uma pessoa dessa acaba se tornando uma pessoa infeliz, ela no espelho da vida para ela é totalmente distorcido. É como se ela tivesse ali um inimigo e na verdade isso não acontece, tudo é fruto dessa insegurança. Porque aquela pessoa que é autoconfiante, que sabe daquilo que faz, que sabe da potência que tem, ela jamais vai estar se comparando no sentido de sentir mal com o destaque ou com o reconhecimento que as pessoas têm ao seu redor. Então, o problema não está no outro, o problema está na pessoa que precisa melhorar nesse sentido, que precisa entender que se sozinha ela não consegue parar de se comparar, ela está sempre achando que está sendo diminuída, né? Parece que é com ela, né? Todo mundo odeia o Cristo, parece que é só comigo. Então, ela Isso precisa, mesmo. inclusive em algumas situações, procurar até uma ajuda de uma terapia. Porque será que foi na infância? Será que ela teve algum tipo de criação em que o tempo todo ela estava sendo comparada em relação aos irmãos, em relação às outras pessoas, ela se sentia diminuída, mal, por se sentir sempre abaixo e nunca no mesmo patamar ou acima? Então, muitas vezes são algumas crenças limitantes que nós desenvolvemos durante o nosso processo de desenvolvimento, desde a infância até a nossa fase adulta, que acabam colaborando para que a gente tenha esse tipo de perfil e estabeleça esses tipos de padrões dentro do nosso ambiente de trabalho. E isso é muito negativo, porque, na verdade, aquela pessoa que quer crescer, ela não se compara, ela se inspira. Ela se inspira nas pessoas de sucesso. E ela entende que, nossa, eu não quero ser esta pessoa, eu quero entender como ela, né, com as suas habilidades, com a sua competência,
conseguiu esse mérito, eu gostaria de chegar nesse patamar também. Isso. É difícil a gente encontrar pessoas assim. Na verdade, a gente encontra mais pessoas com perfil negativo, como você. Obrigada, Cris. É, Obrigada. é mais fácil a gente encontrar pessoas com esse perfil negativo que você falou antes, né? De enxergar o outro de uma forma negativa, né? E estar influenciando a pessoa para que a pessoa não faça, não progrida. Porque é como se, como você, a Andresa citou, né? E eu só para consolidar. É, a pessoa tudo só vem para mim. Meu Deus do céu. Ah, afinal, hoje eu vou sair mais tarde. Ah, meu Deus. Olha, já veio me procurar querendo que eu resolva isso. Misericórdia. Mas só me vê, só vê eu aqui, tem tanta gente para fazer. É, E muitas vezes não entende que a pessoa está procurando, está dando a oportunidade da pessoa se destacar, muitas vezes, né? exato. De procurar fazer algo que sabe que ele ou ela tem a capacidade de fazer e diz, não, eu vou dar oportunidade para essa pessoa, porque ela é capaz, porque ele é capaz, e de repente essa pessoa se destaca. Mas as reclamações são tantas, o pensamento negativo é tão grande que acaba não a própria pessoa se prejudicando, mas também influenciando todos à sua volta, não é? É, porque muitas vezes também cria uma coisa que é terrível no ambiente de trabalho, que a gente sabe que acontece, infelizmente, em muitos ambientes, inclusive no nosso ambiente, né, dos professores, que é a questão da fofoca, que é do disse-me-disse, que é muitas vezes de ficar falando do colega, porque ele se destacou por isso, por aquilo, e isso criar um ambiente muito ruim, porque uma pessoa vai contaminando a outra, que vai falando uma coisa da outra, e aquela pessoa que está fazendo um trabalho excelente, ela acaba muito pelo contrário, ela acaba sofrendo muito por ter esse destaque. Então, a gente precisa mudar esse quadro. A gente não tem que ficar rivalizando com as pessoas que se destacam. Muito pelo contrário, eu quero dar a mão a ela, eu quero que ela me ajude, eu quero seguir junto com ela. Né? Porque tem um Sim. ambiente colaborativo e não de disputa, que não faz sentido nenhum esse tipo de Aí disputa. quando você falou aí, né, que tem pessoas que acaba sofrendo por se destacar e realmente, né, acaba sendo vista como a puxa-saco, né? Aquela pessoa, bicha, ó, tá vendo, só quer ser. Ela agora tá toda metida porque fez isso, aquilo, outro e se destacou e agora, né, acaba sofrendo com isso. Mas assim, eu já digo para você que se você se destaca, se você faz bem o seu trabalho, não vá dar ouvidos a essas pessoas que têm pensamentos negativos. Porque, independente de se você fizer ou deixar de fazer, essa pessoa vai estar sempre incomodada. Se você não fizer, vai estar incomodada. E se você fizer, vai incomodar ainda mais. Então, o remédio é fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, do jeito que você sabe fazer, né, Andresa? Exatamente, Elaine. E outra coisa, a pessoa que a gente passa muito, o que a gente quer que vocês entendam é o seguinte: se você é o alvo da comparação e você sofre com isso, porque também tem esse outro lado, é importante que você permaneça sendo aquilo que você é, né? A sua essência nunca vai mudar porque as pessoas estão se, vamos dizer assim, se incomodando com a sua excelência no seu trabalho. É. Porém, se você é do outro lado, aquela pessoa que se compara, e muitas vezes você está criando um ambiente tóxico, falando mal do colega que se destaca, né? Criando uma situação chata ou até sendo até uma pessoa hostil em relação a essa pessoa que se destaca, é importante que você mude e que você entenda que não é o seu colega que tem um problema, é você que precisa mudar a sua forma de se ver. Porque quando a gente se vê diferente, a gente começa a ver o mundo também de uma forma diferente. Porque começa Isso. dentro da gente, não começa no exterior, começa interiormente. Então, eu vejo que esse profissional desse novo tempo, que é um profissional que precisa sim ter competências, habilidades, dominar ferramentas, a gente tem falado muito sobre isso desde o workshop,
que ele não vai ficar para trás, porque ele precisa estar antenado em tudo que é novidade, o que acontece na atualidade. Ele, além disso, ele precisa ser uma pessoa equilibrada em termos de ter o seu autorreconhecimento, de entender que sim, é importante, de se valorizar para conseguir passar esse sentimento para as pessoas que estão ao redor. Porque não adianta a gente querer o tempo todo o reconhecimento das pessoas enquanto a gente não se reconhece. Isso mesmo. E assim, a comparação, quando há essa comparação entre os educadores, entre as pessoas que estão ali trabalhando na área da educação principalmente, né? É muito doentio, né? Acaba sendo acaba adoecendo a pessoa. A pessoa que não gosta, a pessoa que se compara o tempo todo e a pessoa que é alvo das críticas, né? Então, fatos e dados, né, comprovam que o desempenho, o andamento do ensino, do desempenho dos alunos, dos estudantes e do ensino-aprendizagem, ele depende muito, são decorrentes principalmente do bem-estar físico e mental dos professores, não é só do aluno. Porque se o estudante não está bem, mas de repente ele chega ali na escola, vai conversar com um colega, né? Tem alguns momentos de altos e baixos, e isso é normal, né, para os estudantes. Não que a gente vá deixar que ele fique daquele jeito, a gente chama, chega junto, conversa. Tem todo um aparato ali, um pessoal que está ali para ajudar, para tentar ajudar. Mas quando o professor não está bem, quando o educador não está bem, nem mentalmente, nem fisicamente, esse não está com tudo de si, vamos dizer assim, o ensino e aprendizagem dos estudantes tem uma queda significativa. Isso é muito importante para que você pare e veja e reveja, né? Eu tenho colegas que dizem assim, olha, eu preciso me reinventar. Eu preciso... E que bom que percebem isso, né? Que precisam se reinventar, que precisam melhorar. E alguns não dizem, mas a gente percebe que aos poucos eles estão indo, estão melhorando, estão procurando métodos e formas de estar indo mais leve para a sala de aula. E isso é maravilhoso, né? Isso é bom quando eles reconhecem, mudam, é bom quando eles reconhecem, comentam, dizem, olha, hoje eu não estou muito legal, mas eu vou, né? Eu vou tentar, porque a gente tem que pensar o seguinte, se isso já foi dito, né? Se isso já foi estudado, isso já foi comprovado, se o ensino e aprendizagem depende, acho que 70%, 80%, 90% do professor, ou seja, do bem-estar, que o professor esteja bem, que o professor esteja física e mentalmente bem, então vamos trabalhar isso no professor. Eu acredito que as secretarias de educação, tanto estaduais quanto municipais, e até a rede particular, deveria investir muito, muito mesmo na saúde física e mental do professor. E já há alguns, né, mas são poucos. E assim, gente, um momento descontraído, um momento de brincadeira, um momento de diversão, faz parte da vida da gente também, viu? Uma vida social. Hoje mesmo nós tivemos um momento maravilhoso de muitas brincadeiras, de muito divertimento na escola onde eu leciono. Cris está aí, Cris Maria Araújo, para comprovar. Foi maravilhoso. Assim, todos os professores da escola amaram. Então, esse momento não houve. Houve compartilhamento de ideias, houve brincadeiras, erros, acertos, né? Mas que ninguém teve aquele momento de dizer, o fulano, cicrano está ofuscando o meu brilho. Né? Não que não haja na nossa escola é normal, igual todas as outras, né? Mas a gente precisa estar, nós
precisamos estar nos policiando, nos observando, observando se sou eu que estou assim, sou eu que estou percebendo isso no meu colega, será que isso está me incomodando porque ele está brilhando mais que eu? Será que eu estou querendo isso também? Então eu vou atrás. Porque eu sou assim, viu? Se eu puder ajudar, eu chego lá e digo, colega, olha, tem isso de interessante. De repente a pessoa fica meio assim, né? Com vergonha de aceitar, depois acaba aceitando. Mas se eu quero também, olha, vamos fazer um projeto interdisciplinar. Tu pode entrar com tua disciplina desse jeito, ou com a minha, assim, assado. E vamos começar, então, dessa forma. Se você está se comparando com aquele colega que está se destacando mais, ao invés de criticá-lo, e estar observando negativamente e estar dando maus conselhos, né? Vai lá e diz, olha, eu quero fazer um projeto com você, porque eu admiro muito o seu trabalho. E eu quero também chegar a esse patamar. Não faz vergonha, tá certo? Não faz. É uma coisa que nós todos deveríamos fazer. Compartilhar ideias, querer copiar, sim, o que é bonito. Vamos fazer, porque achei bonito, eu quero fazer também. Achei interessante. No próximo eu quero entrar contigo, né? Porque isso faz bem para a gente. Isso faz bem. E para só fazer uma citação aqui, só um minuto, Ana. Fazer uma citação aqui de Pereira e Silva, que diz que, eles dizem bem assim, afirmam que o bom andamento do ensino e aprendizagem são decorrentes do bem-estar físico e mental do professor, como eu acabei de citar para vocês, né? Devido a quê? As inúmeras atribuições que este exerce. O professor exerce várias atribuições. Quem nunca foi pai e mãe de aluno? Quem nunca foi psicólogo de aluno? Quem nunca foi o coleguinha que deu o ombro para o aluno chorar? Os ouvidos para o aluno descarregar todos os seus problemas? E o psicólogo para aconselhar, é claro. Né? Quem nunca se preocupou com aquele estudante que está chegando no final do ano só brincando? Eu já me preocupei muito, porque vi que ele ou ela estava, no início do ano, era bem engajado, participava, e de repente chegou o final do ano, começou a namorar, começou a fazer coisas que não estavam relacionadas à sala de aula, e teve uma distração bem preocupante, né? Assim, bem significativa, e acabou deixando os estudos de lado. Mas a gente vê que aquele aluno tem um potencial, né? Topado, massa, e a gente tem que correr atrás, vai ajudar. Então, assim, o professor, ele tem muitas atribuições. E eles ainda dizem assim, ó, considerando o bem-estar como um dos determinantes para QV, pode-se dizer que há uma relação direta entre um e outro da função docente. Dentre os estudos realizados com esta população, podemos observar vários fatores que impactam. Então, não vamos deixar impactar. Se o futuro do Brasil está nas salas de aula, nós precisamos estar cada vez melhor. Não está deixando que essas coisas, pequenas coisas, né, estejam nos atrapalhando. É muito importante que você, professor, também comemore, aprenda a comemorar as suas pequenas vitórias. Ah, eu não sabia fazer uma coisa e agora consegui. Eba! Chega para os outros. Gente, olha, eu estou top, viu? Consegui fazer isso. É uma coisa simples? Pode ser uma coisa simples. Mas você precisa se valorizar primeiro, para que os outros possam enxergar isso em você. E também valorizar aquilo que você faz, ainda que seja uma coisa simples. Às vezes, a coisa mais simples está em um gesto, em uma simples palavra, mas que traz coisas grandiosas futuramente. Então, nós precisamos aprender a valorizar e a comemorar as nossas próprias vitórias. Nos reconhecer enquanto pessoas, enquanto professores, enquanto educadores excelentes que somos, né, Andresa? Exatamente.
justamente quando você fala esse reconhecimento das pequenas vitórias, mostra que essa pessoa que está sempre comemorando, mesmo que sejam coisas mínimas, pequenas para os outros, mas que para ele foi fruto de todo um esforço, de um empenho que ele teve para realizar, é aquele profissional que está realmente buscando se desenvolver na sua carreira, está em busca de conhecimento, está sempre se desafiando. Esse é o perfil do professor de sucesso. Então, muitas vezes a gente acha que o sucesso é a questão de vocês terem uma mansão, ter vários carros, né, ter ali muito dinheiro, viver no luxo. E não é, gente. O sucesso, ele é muito individual. É muitas vezes aquilo que a gente projeta como sendo aquilo em que a gente se reconhece como aquele que passou por um processo. Antes do resultado vem o processo. É isso que as pessoas não têm uma grande dificuldade para entender. Você vai ter resultado, mas antes de você chegar nesse resultado de sucesso que você almeja, pode ter certeza, você passou por um caminho, você trabalhou muito nesse processo para que você chegasse lá. Agora, o que acontece? A gente só olha o resultado. Quando a gente olha aquela pessoa já num patamar, a gente não foi lá no passado buscar o início do caminho. A gente nunca pensa no primeiro passo. A gente só pensa onde ela já chegou. Só que para, né, para que ela chegasse onde ela está, ela teve uma caminhada. O que ela passou nessa caminhada? Quais foram os desafios? Será que ela desistiu? Será que ela ficou sempre achando que o vizinho ia conseguir e ela era incapaz? Se ela tivesse pensado dessa forma, ela jamais teria conseguido chegar onde chegou. Porque essa constância, esse dia a dia, esse eu vou continuar, mesmo que as coisas não estejam tão favoráveis, é que vai fazer de você o vencedor que você quer ser. Então, é muito disso. E também trabalha muito, Elaine, com o que você acabou de falar, com a ideia de gratidão. A gratidão. Então, quando eu sou uma pessoa ingrata, quando eu sou uma pessoa que não sou humilde, eu estou sempre reclamando, eu estou sempre minimizando os meus esforços. Eu estou sempre achando que o que eu fiz não é ainda o suficiente, que eu poderia fazer mais e que só o outro consegue fazer. Então vejam que tudo isso passa na nossa mente e isso nos limita. A comparação excessiva, ela limita. A gente precisa de referências. Eu preciso ter como referência o professor A, B, que eu admiro, que eu me inspiro, que eu vejo que tem algo que pode trazer de positivo para mim. Eu quero modelar essa performance desse profissional, porque eu entendo que eu quero ser um profissional também no mesmo patamar que ele um dia. Isso é positivo, mas não se comparar e se diminuir, se comparar e diminuir, porque cada pessoa é única. Cada pessoa terá, né, como a gente fez aquele post que o pessoal gostou muito, que é a questão do brilho. Cada um tem seu brilho, tem sua forma de ensinar, tem sua forma de fazer. Você precisa simplesmente saber exatamente o que fazer com o talento e com o brilho que você tem. Então, é por esse caminho que a gente tem que seguir. Inclusive, eu vou aproveitar para contar uma situação que aconteceu comigo, sobre essa questão de comparação. Até falei nos stories, olha, gente, aconteceu uma e eu vou contar para vocês, e é verdade. Há uns anos atrás, para falar a verdade, a gente está em 2023, né? Então, tem pelo menos uns... Nossa, gente, o negócio tá sério mesmo. Foi em 2011, então tem uns 12 anos, né? 12 anos atrás. Veja o que aconteceu comigo. Há 12 anos atrás, eu estava numa escola e eu sempre gostei muito de fazer projetos. Não porque as pessoas dissessem para mim, ou alguém da gestão dissesse, ah, faça o projeto. Não, eu sempre gostei de trabalhar com projetos, é uma questão minha. Então, eu fui lá, organizei um projeto, eu estava com a turma lá de segundo ano, e nesse ano, na Secretaria de Educação de Pernambuco, eles estavam organizando um evento lá no... Oh, gente, que fica ali perto do Classic Hall. Como é? Eu já esqueci. Centro de Convenções. Centro de Convenções. Então, eles estavam organizando um evento que seria voltado para a questão da literatura. Seria uma grande feira de literatura de todas as escolas do estado. E aí, eu que já desenvolvi projetos na escola, na área de língua portuguesa, de leitura, de literatura, rapidamente a gestora da época disse, olha, Andresa, vai ter uma apresentação lá no Centro de Convenções e você poderia se organizar aqui com os estudantes para você ver o que poderia levar para representar a escola. Até aí, tudo bem. Só que tinham as inscrições, tinham lá as inscrições e nisso eu peguei o documento
Nisso eu falei com os alunos, eles já ficaram animados, né? Ah, eles vão poder, primeira vez deles assim, sair da escola, ir para um lugar diferente para apresentar, né? Então, eles ficaram muito animados com aquela situação. Eu disse, então tá certo. O que a gente fez? Nisso, quando eu vi, eu já estava com 3 grupos de apresentação. Porque eu tinha ainda lembro, gente, era Nelson Rodrigues, foram 2 grupos. Um fez a apresentação de vestido de noiva, um trecho da peça. O outro grupo fez uma apresentação na categoria seminário, onde analisou 3 peças de Nelson Rodrigues. E um outro grupo foi para uma mesa redonda, que foi sobre Manuel Bandeira. Então, eu tinha 3 grupos ali que eu estava organizando. E tinha uma outra professora dessa escola, que fez a inscrição também, professora de língua portuguesa, e que levou o grupo dela. Acho que era alguma coisa, se eu não me engano, Monteiro Lobato, eu estou voltando ali no turno do tempo. E levou esse trabalho lá para fazer. Até aí, ótimo, tudo bem. Marquei um encontro com os alunos no horário da tarde. Eu ficava no meu horário extra para ficar com eles. Ninguém vê o processo, né? Como eu falei, ninguém vê o processo, só quer saber o resultado. Então, eu ficava no meu horário extra, eu marcava com eles. Eles iam em casa, almoçavam, voltavam para a escola. A gente ficava à tarde e debatia, se organizava, enfim, para apresentar esse bendito esse trabalho. Foi banner, foi isso, foi aquilo. E a gente sabe que o professor, às vezes, né? E como eu já fiz várias vezes, tirar do meu dinheiro, que é para deixar a coisa mais organizada, que às vezes a escola não tem recurso, é muito comum. Não estou dizendo nada que é diferente do que a gente vive na realidade. O que aconteceu? Chegou o bendito dia da apresentação. E aí, o que foi que ocorreu? Veja bem, todo mundo animado, eu feito uma. Eu ainda me lembro assim, eu andando eles eram 3 grupos, eu tinha que dar assistência a ele. Então ficava um pedacinho com um, depois corria, porque tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. E eu ficava com outro, depois eu ia com outro, mas dando aquele suporte. Gente, na apresentação do seminário, veio a Folha de Pernambuco, o jornal. E aí fotografou os alunos, fez entrevista com eles. Eu ainda tenho o jornal em casa, viu? Ainda tenho o jornal. Tá no Brasil, não tá aqui comigo não, tá lá no Brasil, na minha pastinha. E tiram uma foto com eles, eles, professora, não sei o quê. Veja, eu não apareci nessa foto. Quem apareceu foram eles. Eles é que estão nessa foto. No texto da reportagem, em nenhum momento diz o nome da professora. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. E não, eles foram orientados por uma professora que pode ser qualquer, né? A gente que estuda a linguagem pode ser qualquer uma, né? Não tem ali especificamente quem foi que orientou, da escola X, da rede estadual do Pernambuco, pererê, pererê, pererê. Aí faz uma entrevista com eles, aí eles falam, e eles ainda me perguntam, professora, vem pra cá, se ela não quer aqui falar, não sei o que. Não, queridos, fiquem aí. Sabe por quê, gente? Porque eles estavam tão felizes que eu entendi que era o momento deles. E a gente precisa entender quando é o nosso momento de estar em cena e quando é o momento do outro. Isso mesmo. E assim, em nenhum momento eu quis estar na foto ou falar com o repórter lá para falar do trabalho. E eu teria todo o direito, porque fui eu que orientei, fui eu que organizei, poderia falar. Mas eu não quis. Sim. Eu fiquei ali quietinha e deixei eles lá falando. Enfim, sai no jornal essa foto deles. Mas vocês acham que parou por aí? Não. Porque enquanto isso acontecia, a Rede Globo estava filmando a peça lá dos meninos do vestido de noiva. Lembra que eu tinha um outro grupo do vestido de noiva? E o trecho dessa peça apareceu no jornal à noite e depois no Bom Dia Pernambuco, no horário da manhã. Vocês acham que eu vou dizer assim, poxa, Andressa, então, poxa, você ficou muito feliz. O lado do Manuel Bandeira, os meninos brilharam também. Não teve reportagem, não teve nada, mas eu assisti, estava com eles e eles dominaram o assunto. Foi assim, eu fiquei muito feliz com os 3 grupos. Gente, o que é que você espera? Você vai chegar na escola e todo mundo vai estar vibrando, está representando a escola. Não é, Andressa? Né? A escola. Aí eu lembro como hoje, eu chegando cedo, no outro dia de manhã, na escola. Quando eu chego, que eu tenho um corredor assim, bem curtinho, né? Eu ainda lembro disso. Quando eu entrei na sala dos professores, tinha um professor de matemática, ele é até falecido, ele faleceu. Ele diz assim,
Oi, Andresa, parabéns, ele disse, parabéns pelo que aconteceu, ontem os meninos, olha, está aqui o jornal, já estava o jornal em cima da mesa, e todo mundo já tinha gravado, mostrando o que tinha aparecido na Globo, a apresentação, isso e aquilo. Eu disse, obrigada, não sei o quê. Aí ele vai dizer assim, mas peraí, venha para cá que eu preciso falar com você. E me tirou da sala dos professores. Achei meio estranho, sim, enfim. Ele disse, olhe, não fique lá agora não, dê um tempinho. Aí eu, por quê? Olha, deixa eu te dizer, é porque antes de você chegar, tem uns professores que eu já sabia, que a gente não é bobo que a gente conhece, né? A gente É. conhece o terreno que pisa, que estavam dizendo que você só queria ser a estrela. Nunca mais esqueci disso aí. Que você só queria ser estrela, que você queria aparecer, que você só queria brilhar. Aí eu lembro dessa história do brilho, eu vim no meu passado e disse assim, eu vou falar isso na live. Olha, gente, sabe por que eu fiquei triste? Eu não fiquei triste, assim, eu estava feliz, não assim, desmerecendo nada que o meu trabalho, o meu empenho e o dos estudantes para realmente ter um reconhecimento. Mas eu fiquei triste de saber que alguém se sente mal com o sucesso do outro. Porque esse alguém tem uma insegurança, tem uma baixa autoestima tão grande que faz com que ela se deprima com aquilo que deu certo na vida do outro. Porque para ela, ela não se vê como alguém capaz de realizar a mesma coisa. Eu sinto, eu senti muito, muito mais pela pessoa. Eu disse, nossa, que horrível. Como é que você chega no outro dia, no seu ambiente de trabalho, com uma coisa que deu tão certo, que foi tão positiva, e ao invés de você ter o seu colega dizendo assim, parabéns, que legal, olha, me diz aí, como foi que você conseguiu? Me explica, porque quando for da próxima vez, eu queria fazer algo parecido com os meus estudantes. Pode ter certeza E a que eu gente iria fica ajudar. E a gente fica tão feliz, né, Andresa, quando É, alguém chega e diz: Olha, eu quero fazer algo parecido, tu me ajuda, né? Porque eu mesma tenho, eu sei que você também, assim como muitas pessoas que eu conheço, tenho o prazer de dizer: Nossa, eu posso, eu ajudo, né? Porque é prazeroso para a gente. E você fez justamente aquilo, eu digo sempre, eu sempre já disse aqui nas lives. E digo sempre aos meus alunos e colegas também, gente, o sucesso do nosso aluno é o nosso sucesso, porque você entendeu que era o momento deles, né? O momento deles, como você mesma colocou aí, era o momento de eles brilharem, né? Então, era aquele momento que você, todos ali que estavam ali sabiam que você tinha sido a orientadora, mas deu o palco para eles brilharem. exato. E, na verdade, o sucesso que eles estavam fazendo não era respingando, era brilhando em você também, fazendo você brilhar. Mas é muito triste saber que tinha colegas que, infelizmente, se sentiram desse jeito, né? Mas a Porque vida é não se assim. valorizam, né? Porque não se Porque não se valorizam. valorizam. Exato. Porque não sabem reconhecer as pequenas vitórias, as pequenas conquistas que eles têm, não é verdade? As pequenas Exato. coisas que eles fazem, às vezes acham que é tão pequeno que não vale, não merece um reconhecimento, mas merece sim. Merece o seu reconhecimento e os dos outros. E aquele que está fazendo um trabalho maior, mais bonito, ajude. E quem sabe você também fará um trabalho tão belo quanto Pois ou até é. melhor, né? Essa questão da colaboração, ela é muito importante. A gente não está no ambiente de trabalho da gente para ficar rivalizando uns com os outros, mas para a gente se ajudar. Agora, E infelizmente, principalmente em uma escola, né? exato. Que E os estamos estudantes, nos gente, eles acabam percebendo isso. Eles percebe. percebem isso. E isso é algo muito desagradável. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vou deixar de ser o que eu sou ou de trabalhar da melhor forma que eu preciso trabalhar, porque A ou B vai se incomodar comigo. Eu não vou, gente. Eu sinto muito. Vai continuar se incomodando, vai continuar sofrendo. Então, não é melhor você tratar essa questão
da sua insegurança e dizer assim, olha, eu quero fazer melhor também, eu quero trabalhar, eu quero me destacar. Porque, olha, se nada disso tivesse acontecido, não tivesse saído em jornal, não tivesse saído em Globo, não tivesse saído em... Para mim, os alunos que participaram naquele evento, eles teriam o mesmo brilho e o mesmo sucesso, porque eu já havia reconhecido neles todo o progresso. Gente, teve uma das meninas que quando apresentou, eu me emocionei. Eu vou falar, porque você sabe como eu sou. Quando eu olhei a menina falar, eu disse, gente, que menina é essa? Olha o que essa menina falou. Eu vi ali uma menina do ensino médio com uma oratória de um estudante de uma universidade. E é lindo, né? E você olha, você fica assim, isso para mim já foi o prêmio. O reconhecimento para mim foi dizer assim, que coisa mais linda você participar dessa construção. Isso para mim é um reconhecimento. Então, às vezes o É outro verdade. está achando que foi, porque apareceu na Globo. Mulher, olha para a tua vida, para o teu trabalho como professora. Vê o quanto você também fez com seus estudantes ali e você não reconheceu. Isso é ingratidão. É verdade. Então, assim, não é porque os outros não deram, vamos dizer assim, atenção ao que a professora tinha feito. Ela não se viu como merecedora disso. É Essa toda é a verdade. questão. Então, a gente precisa mudar isso. Sim. É, eu gostaria de falar alguma coisa sobre a ideia daquele professor ter algo especial para falar, ou para fazer, para oferecer, né? Porque existem pessoas que, professores principalmente, que acham que, eu não sei fazer isso. Dado uma atividade, não consigo. Não vou fazer porque eu não. É como se tudo estivesse centrado ali na disciplina que a pessoa leciona, né? A pessoa está ministrando aula sobre língua portuguesa, então eu só sei fazer algo de língua portuguesa. E às vezes são liberados tantos talentos, tantas coisas bonitas e interessantes que a gente mesmo se surpreende, diz, olha, menino, né, que eu consegui, ficou lindo, ficou perfeito, e às vezes não fica perfeito, mas fica bonito do mesmo jeito. Então, note, observe, tente, né, pelo menos tente, veja se consegue. Se não conseguir, eu tentei, mas eu não consegui, porque nós precisamos ter essa mentalidade de eu tenho algo para oferecer. Eu consigo fazer muita coisa. Eu consigo fazer coisas belíssimas, né? Coisas que os meus colegas, eu mesma, a gestão da minha escola, os alunos vão se surpreender. E mesmo que você não tenha aquilo que é necessário, que você acha que é necessário, tenta mais uma vez e mais uma vez. Eu digo sempre aqui que eu sou muito curiosa, né? Eu não sei fazer isso, peraí, eu vou tentar, viu? Se eu não conseguir, eu te digo. Eu sou bem assim. Quem me conhece sabe, né, que às vezes eu digo, eita, tentei, viu? Mas não consegui, não. Mas são pouquíssimas as vezes. Eu sempre vou atrás. Então, veja, tenha essa mentalidade de crescimento e de aprendizado contínuo. Principalmente agora com esses itinerários formativos, Andresa, nós, professores, precisamos estar em formação constante, além do que já estávamos, que já tínhamos, e também nos reinventando, porque tem muitas disciplinas aí que são novas. Por exemplo, este ano, no segundo ano do ensino médio, acredito que muitos professores tiveram o acesso a algumas disciplinas que nunca tinham ouvido falar. Ano que vem serão com os terceiros anos, né? Ano passado, só o primeiro ano. Este ano, primeiros e segundos. Ano que vem, primeiros, segundos e terceiros, fazendo parte do novo ensino médio, com os novos componentes curriculares dos itinerários formativos. Aí, assim, já vem algo que vai tirar o sossego daquelas pessoas que têm uma certa dificuldade e que ainda acha que Andresa
só quer ser estrela, né? Aí já vai dificultando. Então, ao invés de você estar observando essas coisas no outro e querendo criticar, né? Faça o contrário. Primeiro elogie, se você não é de elogiar, chegue, colega, gostei disso que você fez, eu quero aprender também, porque eu vou atrás. Precisamos isso, precisamos fazer isso. Estamos no mesmo barco, para o mesmo destino e queremos as mesmas coisas. Então, é interessante que a gente aprenda a se organizar ali para o barco não ficar muito apertado ou espaçoso demais, né? Porque de repente você começa a se isolar, né? A estar observando essas coisas, você não tem um pensamento negativo demais e começa a se isolar. Ou as pessoas começam a te isolar. Então, o barco vai para o mesmo lugar. Nós temos o mesmo objetivo. É para brilhar, então vamos deixar que os nossos alunos brilhem, porque o brilho deles é o nosso brilho. O sucesso deles é o nosso sucesso. Exatamente. É quando a gente entende que deu certo, né? Que valeu a pena tudo que a gente se empenhou, o nosso se importar com eles, né? A nossa visão de entender que eles estão num processo de desenvolvimento e que nós somos, sim, referência para eles. Gente, Isso. a maior felicidade, às vezes os alunos até nem acreditam nisso, mas eu acredito que todo professor comprometido, que realmente tem o seu trabalho e que ama a sua profissão, né? Ele vai vibrar com o sucesso do aluno, porque ele entende que, nossa, tudo que eu fiz aqui deu certo, né? Está valendo a pena, precisa continuar valendo a pena. Gente, eu quero só, eu tô me vendo aqui pelo computador também, eu quero só fazer uma justificativa. Teve uma hora que eu fiz uma cara meio assim, né? É porque o meu celular travou e eu estou aqui falando com vocês, olhando para ele, mas eu, Andresa, vocês conseguem me ver e ouvir direitinho? Sim, a gente está ouvindo. Pronto, E já vendo. faz um tempinho que eu não me vejo, eu tô olhando para o celular, mas ele tá travado. Ainda bem que a live tá Tá, rodando, tá, né? Me tá. desculpem aí por isso, por aquela carinha meio, perdão. Aí eu olho Eu mais para achei que o tinha sido, computador. eu achei que tinha sido por causa do Zoom, que tu mexesse no Zoom. Eu nem tinha E percebido, não. o Zoom foi justamente na hora que ele estava Ah, travando. Aí eu tentei ajustar, mas não deu. Aí fiquei bem pertinho agora de vocês aí, ó, tá olha vendo? aí, tá Bem certo, a pertinho. gente tá te vendo. Muito bem. Bom, Então não gente, vou então fazer assim, caras e bocas. o que eu penso que a gente pode fazer para mudar essa situação? Primeiro é a gente não levar para o pessoal, né? Entender que aquela pessoa que muitas vezes te critica porque você faz um trabalho e tem um certo destaque, ela na verdade precisa trabalhar muito mais dentro dela a questão do autoconhecimento, tirar, se livrar dessas inseguranças, se ver como capaz, e assim a gente não levar que, nossa, o problema não tem nada a ver com você, tira isso da sua cabeça, o problema não é você. O problema é essa pessoa que se sente mal consigo mesma, que precisa primeiro se reconhecer para conseguir, assim, não se sentir tão mal com o sucesso alheio, né? Então a gente precisa colocar isso. Segundo, trabalhe essa questão da gratidão. Se você muitas vezes se vê se comparando a ponto disso causar um sofrimento em você, então é preciso que você aprenda a ser uma pessoa mais grata por tudo que você aprendeu, porque eu tenho certeza que desde o primeiro dia que você deu a sua primeira aula na vida, até o momento que você chegou hoje, você evoluiu, você cresceu. Então você não é mais aquela recém-formada de anos atrás que ainda tinha tantas dúvidas e tantas inseguranças em relação ao que você devia fazer. Então, de repente, o direcionamento, às vezes são oportunidades e também pode ser que você ainda precise trabalhar em alguma determinada área. Então, busque conhecimento, estude, vá em busca de novos horizontes. Não fica ali estagnada achando que você não é capaz, que você não vai conseguir. Então, é que você entenda que as pessoas devem servir como referência de sucesso para você. Ah, como eu gostaria de desempenhar isso. E não ficar chateado com a pessoa. Você já percebeu? Eu vi até filósofos falando sobre isso. E eu gosto muito de Leandro Carnal, eu gosto muito dos vídeos dele.
E sabe, ele falou uma vez no vídeo, eu achei muito interessante trazer aqui para vocês. Ele diz assim: a gente nunca vê uma pessoa com inveja de Napoleão, com inveja não é? De pessoas assim, da história, Júlio César. Ninguém vai ficar com inveja dele, né? E foram pessoas que tiveram notoriedade, não estou falando só no ambiente de trabalho deles, foi no mundo, né? Fizeram história no mundo, pessoas assim ilustres, várias no mundo. Você não fica chateado com o sucesso dela. Já perceberam isso? Você fica chateado com aquela pessoa que está ali, que convive com você, que está mais próxima a você. Ninguém fica chateado com a celebridade que tem uma mansão. Muito pelo contrário, corre para o Instagram para ficar olhando a vida dela. Olha, ela hoje fez uma viagem de lancha. Hoje ela foi no executivo, viajou de avião. Olha, ela comprou um colar de esmeraldas, não sei quanto, e você fica feliz. Muito pelo contrário. Você diz, nossa, fulano tem aquilo. Mas se o seu colega de trabalho, por acaso, aparecer na frente da escola, na semana que vem, porque é feriado, né, gente? Semana que vem, com o conversível, aí fica difícil de engolir, não é? É isso que eu quero que a gente pare para refletir. Vamos ter que aprender, temos que aprender a nos alegrar com quem está alegre também, né? Ficar feliz como se fosse aquele artista que você torce para que ele vença na vida, para que ele vá ao auge. Exato. Então, que o nosso colega chegou de conversível, olha, nossa, aplaude, né? Fica feliz por ele também. Pratica a gratidão, que é importante. Exatamente. Exato. Então, assim, ser grato e realmente a gente mudar esse jogo. Você muda esse jogo quando você exerce a gratidão e quando você pede colaboração ao invés de rivalizar. Eu acho que o resumo seria isso aí. Fala lá. Eu tenho a minha gestora, um dia estava com o carro quebrado, né? Aí ela falou bem assim. Eu disse, poxa, né? Mas não tem problema não. Ela disse, não, eu agradeço a Deus porque eu tenho um carro para quebrar. Ruim seria se eu não tivesse. Então, assim, vamos agradecer até por esses momentos, né? Precisamos ser gratos até pelo que quebrou, porque nós temos para quebrar. E se não tivesse, né, seria ruim. Estaria ali pedindo, meu Deus, manda, né? Porque eu estou querendo, estou precisando. Então, somos gratos por tudo. Por nós, pelos nossos colegas que conquistam coisas boas. Vamos torcer para que as coisas que o meu colega conquistou sejam duradouras, né? E se eu tenho vontade disso também, de conquistar isso, eu preciso correr atrás e não estar olhando ou criticando, ou observando, né, de uma forma que eu não deveria. Eu preciso ter outro olhar para aquelas pessoas que estão ao meu redor, que são as pessoas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso convívio diário. Eu estava até conversando com os alunos, eu disse, minha gente, nós convivemos muito mais tempo com vocês do que com nossos filhos, do que com nossos pais, ou vocês com os pais de vocês, né, com os nossos familiares. É incrível. E a gente acaba se apegando tanto a eles, aos colegas de trabalho, né, as pessoas que estão ali no dia a dia conosco. É muito, muito bom, muito bom. Então precisamos exercitar essa parte, né, de agradecer, de ficar feliz pelo nosso colega. No dia que o nosso colega fizer algo que te deixou triste, que nos deixou triste, né? Fizer algo que não foi de acordo com o que você imaginava, chega e diz, olha, colega, eu não gostei disso, mas vamos resolver dessa forma. É a melhor coisa que tem, né? Melhor coisa é viver em harmonia e viver feliz também pelos outros, pelas conquistas dos outros. Exatamente, né? Quando a gente exerce isso, aí a gente muda realmente esse cenário e começa a se ver. Todos nós somos capazes, todos nós temos nossos talentos, temos o nosso brilho. Agora, a gente precisa primeiro se reconhecer, né? Se reconheça nesse processo e busque melhoras. Não fique achando que é uma coisa assim de uma hora para outra, porque assim, outra tirada dos filósofos é a seguinte, viu? Porque eu gosto muito de ouvir esses vídeos sobre questões filosóficas da vida e falo o seguinte: você quer conhecer uma pessoa, um amigo verdadeiro, né? Aquela pessoa que está ali, seu colega, alguma coisa nesse sentido.
Você conhece ele não é quando você está mal, quando você está triste, quando você tem uma derrota. Você conhece na sua vitória. Porque quando você está triste, a pessoa vai ter muita facilidade de te consolar, de dizer, ah, que pena que você está assim, para lá, para lá, para lá. Mas preste atenção quando você tem uma grande vitória, no comportamento daquela, na reação da pessoa em relação a você. Será Verdade. muitas vezes ela fica triste, ela fica chateada. E você percebe, porque a gente acaba expressando de uma hora, é só prestar atenção. E às vezes aquela pessoa fica triste porque você venceu. Que a gente não seja esse tipo de pessoa. Que a gente vibre junto, porque nessa vibração, nessa energia, a gente vai ficar feliz pelo outro e vai buscar as nossas melhoras e as nossas conquistas também. Valorizar as nossas Isso mesmo. conquistas. Eu quero agora fazer um convite a quem está nos assistindo aqui, quem vai assistir mais tarde, né, a live gravada que nós vamos postar, a se juntarem a nós, a nossa jornada do novo professor. Quem não nos segue ainda, já clica para nos seguir aqui no nosso perfil. Depois que terminar a live, vai lá no link, vai lá na bio e tem um link que você clica e vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. E você vai lá no WhatsApp, você vai estar recebendo os links das aulas que nós estamos dando ao vivo pelo Meet, né? Nós vamos ter um evento agora, que é a Jornada do Novo Professor. Será por lá, por esse grupo que nós vamos estar colocando o link também da aula, que não dá para ser aqui pelo Instagram, né? Nós precisamos fazer pelo Google Meet para que todos possam participar, ver e conversar, dizer a nós se estão vendo, se estão gostando, praticar conosco, né? Tudo sobre o que nós estivermos ensinando lá. Nós já temos uma aula postada no YouTube, que é sobre o Canva, sobre as ferramentas que você pode estar inserindo e utilizando lá no Canva, como acessar, como fazer uma apresentação e várias outras coisas pelo Canva. Temos também um workshop, né? Esse workshop foi sobre inteligência artificial, mas aí nem todo mundo tem acesso, tem um grupo VIP para aqueles que têm acesso ao workshop, melhor dizendo, foi sobre inteligência artificial. Então, muita coisa de inteligência artificial para facilitar a sua vida como professor, para estar produzindo conteúdos, atividades que você tem um feedback imediato dos seus alunos e etc. Então, quem não nos segue também, quem não se inscreveu ainda no canal, lá no YouTube, olha lá, aqui, vizinho, no YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque todas as vezes que nós postamos algum vídeo, você já vai ser avisado. Nós postamos vídeos semanalmente. Lá nessa semana está sendo com mais frequência, porque nós estamos trazendo para vocês essa jornada, né, do novo professor, estamos trazendo para vocês essa ideia, para que todos tenham a oportunidade de participar. E detalhe, esse workshop, esse segundo workshop, a jornada do novo professor, vai ser totalmente gratuito, tá? Vai ser à noite também, nós sempre fazemos nossas lives e aulas à noite, porque dá a oportunidade daqueles professores que trabalham durante o dia assistirem. Mas para quem não puder assistir, não se preocupe, que vai ser postado. Quem trabalha à noite, né, quem dá aula à noite, não se preocupe, que você vai ter o acesso também à live gravada, à aula gravada. Só não vai poder estar interagindo conosco, fazendo perguntas, porque vai ser um vídeo, né, gravado, que nós vamos postar lá. Mas aí você vai poder comentar e fazer perguntas lá no chat, né? Depois tem como você perguntar. E à medida que nós formos entrando, nós vamos respondendo, tá certo? Não se esquece. Nos segue o @expertisemestra, segue a nossa página no YouTube, se inscreve na nossa página no YouTube para não perder nada. E entra no grupo de WhatsApp, lá no link da bio tem, para poder você participar. Faltam 22 segundos para terminar a nossa live. Tchau, boa noite e bom feriado para vocês. Um ótimo feriado para todo mundo. Boa noite e obrigada a todos que puderam participar conosco.